Tudo bem, pessoal? Vou aproveitar aqui, vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona a interface aqui do Travicar Connect, como é que funciona a parte de qualidade. Tá? Então essa aplicação, para a gente ter uma ideia, é uma aplicação utilizando todos os acessórios Travicar, ou seja, o piloto ele tem acesso a toda a informação, o avião está colhendo todos os dados possíveis naquele momento da aplicação e a gente consegue verificar aqui no Travicar Connect, no parte de qualidade, justamente o que aconteceu nessa área. Então eu vou pegar aqui para vocês uma área exemplar, uma área que justamente o piloto tendo todos acesso à informação, o percentual de acerto dele foi excepcional, foi sempre percentuais muito altos, tá? Então com a ferramenta a gente consegue realmente fazer resultados perfeitos, né? Então aqui, como dá para ter uma noção, eu pego esse mapa aqui de aplicação e vou avaliar em relação ao quesito aplicação, ou seja, eu estou utilizando aqui uma válvula on-off de controle on-off do avião, ou seja, uma válvula automática de abertura e fechamento da aplicação. O que acontece quando eu tenho um polígono e eu utilizo esse acessório do DGPS Travicar? Eu consigo ter precisão na entrada do tiro e consigo ter precisão na saída do tiro, ou seja, eu consigo realmente colocar o produto somente no alvo. Eu não vou ter produto fora da área desejada e nem produto antes da área desejada. Eu boto realmente toda a minha aplicação. Se a gente olhar esse mapa aqui de aplicação, a gente vai ver que toda a aplicação dele, a coloração verde, obviamente a coloração que atingiu o alvo, a coloração amarelada e laranja são as colorações que ficaram fora do alvo, mas o percentual do erro foi apenas de 8%. Ou seja, eu errei 8% daquilo que eu pretendia fazer e eu acertei 92%. O que seria isso? Numa aplicação sem utilizar o acessório de abertura e fechamento automático do equipamento agrícola, ou seja, da válvula de controle automático da aplicação, esse percentual seria absurdamente baixo. Ou seja, tu sempre vai entrar abrindo antes, tu sempre vai terminar uma área fechando depois. Então esse percentual, tu perde praticamente todo o produto que era para parar no alvo, ele não para no alvo. Então aqui a gente consegue ver na prática como é a utilização de um sistema justamente adequado para fazer o melhor rendimento do avião e a melhor eficiência da aplicação. Eu vou mostrar para vocês aqui uma outra avaliação em relação à altura. Então essa aeronave aqui ela está equipada com altímetro laser da Travicar. Então é possível ver aqui que com a informação da altura da aeronave, o piloto consegue justamente fazer uma aplicação perfeita dentro dos parâmetros que ele traçou aqui no quesito altura, ou seja, que altura que ele botou como sendo aceitável, de 4 a 8 metros, ele teve uma média aqui de 7,9, então dentro dos parâmetros que ele planejou está perfeito, a média seria 6 metros de altura, e a gente vai pegar e identificar aqui que 82% da área justamente ficou encaixada na altura que ele pretendia trabalhar. Tá? E aí tu diz, mas o que tem essa marcação roxa na volta? Aqui a marcação roxa é justamente o início e o fim do tiro, ou seja, quando ele entra, ele está entrando no tiro, ele está baixando a aeronave, então ele vai estar numa altura maior do que ele pretendia, obviamente, depois que ele estabiliza a aeronave, e quando ele sai do tiro, ele também sai puxando a aeronave, justamente porque pode ter aqui uma área que não tem como passar reto com o avião, então ele tem que subir para justamente, ele sai da altura que ele pretendia, desce de novo na área e continua. Então a gente vê assim que ele termina o tiro aqui de forma perfeita, né, na altura padrão que ele planejou anteriormente, e a gente consegue identificar justamente através dos acessórios, além de coletar o dado aqui para essa área, para a gente realmente poder comprovar o que foi feito, então a aplicação exemplar, a gente consegue inclusive ter a ação durante o trabalho, entendeu? Porque tudo isso o piloto tem acesso no GPS as informações completas, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês agora no quesito fluxo, tá? Então, também a aeronave estava utilizando um controle automático de fluxo, ou seja, o piloto aqui só tem que pilotar a aeronave, ele não tem que se preocupar com nada de aplicação, com nada de equipamento, o equipamento trabalha automático. Então ele planejou anteriormente o polígono, esse polígono tem o início e o fim, o qual é controlado pela válvula de abertura e fechamento automático, e ele setou lá que ele queria 24 litros por hectare de aplicação. Então, a válvula trabalhando de maneira automática, a média dele foi de 24,2, ou seja, foi exatamente preciso na medida que ele queria fazer a vazão.
Então, o que a gente sabe através desse dado aqui? Tá? Aqui, na verdade, é um dado médio. Então, na média, ele acertou 24.2, onde ele queria 24. Totalmente preciso. Mas através do Travicar Connect eu consigo identificar justamente cada tiro dele. Tá? Então, aqui, por exemplo, aqui é o tiro 114. Eu consigo ver que todo tiro 114, como é que foi a precisão do tiro. Eu consigo trocar para outro tiro, identificar totalmente a precisão, a qual o sistema fez toda a correção automática, e a gente vê que ele crava praticamente todo o tempo da faixa de aplicação, ou seja, a cada 0,2 segundos aqui coletado, a gente consegue identificar que a precisão de tratamento da válvula. Então, o que acontece com isso? Eu sei que todo momento aqui desse tiro, que eu demarquei aqui, que a gente tem a vazão que a gente desejava. Tá? Como é que é uma aplicação normal sem um controle de fluxo? Isso eu vou mostrar para vocês em outros vídeos, justamente para vocês entenderem. Sem um controle de fluxo, eu tenho uma informação somente a média. Então eu começo querendo fazer 24 litros por hectare, eu vou terminar a minha área com o tanque vazio. Mas automaticamente eu não sei quanto foi pulverizado em cada tiro, nem quantificar e qualificar cada momento desse tiro, que hoje é possível através do Travicar Connect a cada 0,2 segundos. Então, o que eu quero dizer com isso? Que essa faixa aqui poderia ter 28 litros por hectare, porque a aeronave estaria andando mais lenta e eu calibrei o avião. Então eu calibro o avião para trabalhar com 24 litros por hectare, na velocidade X. Então vamos supor que eu tracei aqui 110 milhas por hora para fechar 24 litros por hectare, é uma posição de ajuste da válvula bypass, que é a válvula manual do avião. Tá? Então seria um ajuste manual de trabalho. Consequentemente, eu tenho variáveis no voo. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar a aeronave e eu setei lá 24 litros por hectare a uma velocidade de 110 milhas, se eu aumento a velocidade do avião, vai faltar produto, porque eu estou cobrindo uma área mais rápido. Então, onde eu queria 24, vai passar 22, vai ser 21, vai ser 20, vai ser 18. Se eu ando mais lento que 110 milhas, eu vou ter mais produto naquele ponto da lavoura. Então eu queria 24, se eu andar lento, e eu calibrei ele manualmente para 110 milhas, eu andar, por exemplo, a 100, então eu vou estar despejando mais produto no tiro, sendo não necessário. Então eu queria 24, mas eu estou botando 26, 27, 28, entendeu? Então, nesse tiro tem produto a mais, em várias etapas, então eu vou mudando a velocidade ao longo do tiro, então essa é outra coisa que a gente vai ver na frente aqui, que é uma variação da velocidade. Então eu posso começar com uma vazão menor do que eu deveria colocar, daqui a pouco eu consigo ficar na média de 110 milhas, daqui a pouco eu estou andando mais rápido, eu estou botando menos que eu deveria. Então eu começo botando demais, boto certo, e a partir do momento do tiro eu começo a botar menos do que deveria. O que acontece? Eu vou ter uma área que na média era 24 como eu queria, porém por tiro e por faixa eu estou errando tudo. Nada mais está batendo, nada é 24. A média é 24 e a precisão não é 24. Então o tiro vai ter, no mesmo tiro aqui a gente vai ter vazão de 20, vazão de 24, vazão de 28, vazão de 24. Isso aqui seria um gráfico muito diferente desse aqui, ó, totalmente equivocado para mais e para menos durante o mesmo tiro. Então isso é a importância de utilizar um controle automático de fluxo, na qual eu tenho todo o domínio do tiro, ou seja, toda a minha aplicação contínua ela faz de maneira exemplar e na medida que foi determinada anteriormente da pulverização. Então, o uso do acessório é extremamente importante. Vale lembrar que eu estou mostrando uma aplicação utilizando todos os acessórios disponíveis. A gente vê que a aplicação fica excepcional. A gente vê que a ineficiência, então, nessa área, por exemplo, aqui, ela deu 97% de eficiência perante cada ponto de 0,2 segundos da lavoura. Então, considerando 0,2 segundos que o GPS Travicar coleta o dado, ele traz para nós que essa área foi acertada em 97%. Então a gente teve aqui um erro de vazão a menor, apenas 2%, e vazão a maior, apenas 1%. Sabendo assim que, naturalmente, sempre que eu entrar no início de tiro, a vazão vai estar um pouco acima, porque a válvula só vai ajustar para a aplicação a partir do momento que a aeronave começar a pulverizar. Então ela entrou no tiro, vai passar uma vazão maior e ela ajusta e corrige o tiro muito rápido. Então a gente pode ver que todo esse ajuste de fato é muito rápido, né? Porque a gente pode identificar aqui, ó, que
é um pequeno espaço, só que há um aumento na vazão, tá? Então, simplesmente a gente tem uma precisão absurda utilizando um acessório. É isso que vocês têm que entender. Quando a gente fala de precisão, quando a gente fala de qualidade, isso aqui é precisão e qualidade. Só que até o lançamento do Travicar Connect, tu não tinha como medir isso aqui. Tu só conseguia medir a questão da aplicação, as bordaduras da área. Ah, tá dentro ou tá fora da bordadura. No caso do Travicar Connect, eu vou expandir toda essa análise e eu vou começar a pegar pontualmente uma série de variáveis, tá? Então, nesse caso aqui, a gente trabalhou o fluxo. Eu vou mostrar para vocês aqui em relação à velocidade, tá? Então, aquilo que eu falei da velocidade, tá, da aeronave. Nesse caso aqui, foi setado um range bem grande, tá? Então, a velocidade, ela não mostrou aqui muita variação, ou seja, um erro muito grande, porque o setup dessa aeronave permitia que o avião estivesse de 235 km por hora até 275 km por hora. Então, nós estamos falando aqui de um número muito grande de variação, tá? Então, se fosse o normal aqui nesta aplicação na qual eu setei a velocidade, o aceitável aqui, que seria 255, vamos botar aqui, a gente bota aqui menos, né? Vamos lá, 240 aceitável, 242 aceitável para 265 aceitável, tá? Aí eu identificaria no mapa aqui muito mais risco da oscilação da velocidade. Mas o que é importante a gente mostrar aqui? Se eu for olhar a velocidade pontualmente, vou pegar um aqui que consiga ver melhor aqui o gráfico, como a gente pode verificar aqui, ó. Então a gente tem, ó, uma velocidade que ela começou lá nos 275 e ela chegou em 250 e ela subiu de volta, foi lá para 275, 280 km por hora. Então, no mesmo tiro, eu tenho uma variação grande. Se eu pegar esse tiro aqui, ó, o tiro 16, tá? Ele começou também alto lá, da média aqui, entre 250 e 300, vamos lá que seja 285, 280. Em nenhum momento ele continuou rápido e ele caiu dentro, ó, quando a gente viu, isso que eu falei, quando é o range aqui de definição aqui da análise, aqui foi setado essa grande variação, então dá para ver, mesmo ele estando acima dos 250 que era o setado, ele ainda considera como verde. Se eu tivesse reduzido um pouco o range, isso apareceria muito mais aqui, essa variação de velocidade. E aí, é isso que eu falo para vocês. A variável velocidade não é controlável. Então, início de tiro, meio de tiro, fim de tiro, tudo muda. O que é importante? Se eu não tenho um acessório como um controle automático de fluxo, como eu não tenho um acessório de uma válvula de abertura e fechamento automático do fluxo, eu começo a errar parâmetros. Então, eu vou errar o parâmetro. Eu não vou entrar perfeito na área e não vou abrir perfeito o produto. Automaticamente, eu também não vou corrigir velocidade. Automaticamente, eu não vou fechar certo. E eu não vou corrigir o fluxo. Então, o que a gente faz para ter precisão? A gente vai eliminando tudo que tem variável e deixando tudo contínuo. Ou seja, eu deixo na mão do piloto apenas aquilo que precisa deixar na mão dele, que é a pilotagem, né? E no caso da velocidade está na mão do piloto. Então, mesmo que ele oscile a velocidade, o sistema automático de fluxo corrigiu. Então, isso que é importante mostrar para vocês. Mesmo com range de 235 até 275, eu ainda mantenho o fluxo constante ajustado em 24. E aí é importante quando a gente fala do fluxômetro, que eu voltei aqui um pouquinho, porque justamente a gente consegue entender aonde que o sistema está atuando, quando e como e o tempo inteiro. Se eu não tenho isso, eu vou mostrar para vocês em outros vídeos a discrepância que é de uma aplicação. Esse mapa aqui ele é totalmente riscado, ele é totalmente errado entre vazões mais baixas, vazões acima do que era necessário, o tempo inteiro constante. Então isso aqui é um mapa exemplar, porque tem um acessório de correção, tá? Outras análises que eu posso fazer aqui. Primeira delas, eu vou botar aqui a velocidade do vento, tá? Então, o que é importante a gente entender? Que a gente vai setar, de 1 km a 18 km por hora, nesta aplicação, nesse cliente foi setado essa variável. Então, o sistema traz, olha, no set point que tu definiu, tá perfeito, tu tá 84% certo pela tua definição. E tu teve 16% de pulverização num vento abaixo de 1 km por hora. Tá? Então, nesse ponto, a gente vai conseguir entender quando que foi o vento inferior, né? Até um tiro aqui inicial, também com o vento inferior, depois se corrigiu, e aqui se concentrou bastante com o vento inferior. Tá? Então, dá para ter uma noção dessa... Obviamente, vamos entender, aqui
nesta parte verde o vento variou de 1 até 18 km por hora. Nessa parte vermelha o vento variou menos que 1 km por hora. Tá? Então, aqui dá para notar, então teve vento inferior, mas ele vai registrar como sendo o vento que a gente exclui da operação. Tá? E aí o mais importante aqui é a direção do vento. Então, com uma estação meteorológica próxima à área de aplicação, por exemplo, no carro de apoio, eu começo a entender como é que eu consigo identificar essas questões de vento. Então, eu consigo precisar aqui, onde é que houve um erro de vento, onde é que não houve, onde é que eu preciso corrigir, onde é que eu tenho que fazer ajustes, aonde que meu produto foi de fato, né, na aplicação, que lado estava vindo o vento, e eu consigo entender as bordaduras dessa área toda. Então, isso é importante, eu consegui, além de saber da velocidade, saber para que lado ele estava soprando na análise do trabalho. Tá? Então, eu tenho uma série de informações. Eu posso vir também para a análise de ΔT. O que é o ΔT? É a relação entre temperatura e umidade. Eu consigo identificar aqui de forma precisa aonde que eu estava dentro dos parâmetros adequados de temperatura e umidade quando eu estava fora. Então, metade da área aqui eu trabalhei com uma variação bem grande no meu ΔT, ou seja, a minha umidade e a minha temperatura estavam já nas áreas de atenção, não era ainda uma área, não era problemático, mas era uma área de atenção. O ideal é que eu trabalhasse totalmente, né, num ΔT verde, mas o amarelo ainda é uma atenção. Também foi setado esses parâmetros e aí o sistema acaba mostrando para vocês. Mas o que é importante a gente entender de forma detalhada? Que todos os parâmetros que estão aqui, eles só são possíveis medir, só são possíveis qualificar cada um se eu tenho um sensor adequado para fazer isso. Tá? Se eu não tenho como fazer uma análise disso tudo. Aí a importância de eu entender quando eu tenho sensor e quando eu não tenho. Eu vou mostrar nos próximos vídeos quando tu não tem sensor, quando tu não tem informação, quando tu não tem parâmetro. Aí vocês vão entender que justamente quando eu não tenho esses dados é tudo sorte. Né? Eu vou aproximar do que eu queria, eu vou chegar perto, eu vou me distanciar. Na média vai dar certo, mas é média, não é tiro por tiro, não é precisão. E quando a gente fala de travicar, a gente fala de precisão. Então, o DGPS Travicar trabalha pela precisão, trabalha pela qualificação de a cada 0,2 segundos de área aplicada. Então, isso é importante para vocês. Isso numa fazenda é detalhe do detalhe do detalhe. Então, como tu tem hoje numa máquina terrestre, que está andando lá a 10, 20 km por hora, tu tem no avião andando a 300. Então, isso é importante. A gente evoluiu a tecnologia a ponto de trazer muitos parâmetros, muitas informações de precisão, de 10 metros, né, na média 10 metros de distância uma medida da outra, totalmente informado, qualificado e demonstrado aqui no Travicar Connect. E aí junta com aquela primeira parte que eu falei para vocês, que eu acabei usando aqui de exemplo, do painel de qualidade, onde eu só vou chegar nessa parte de qualidade para verificar se lá me setar algum parâmetro que eu defini anteriormente como sendo padronizado. Então, se eu definir, olha, eu quero que me indique umas áreas que foram abaixo de 90% de eficiência de aplicação. Aquelas áreas vão ser indicadas lá com uma exclamação e é lá onde eu vou iniciar o meu trabalho de o que houve, o que eu tenho que corrigir, por que eu tenho que corrigir, se é que eu tenho que corrigir alguma coisa. Né? Então, a definição e os porquês fica a cargo do departamento de cada fazenda, de cada empresa. Mas aqui a gente tem a possibilidade de fato enxergar tudo isso trabalhando, de fato entender tudo isso em movimento, e aqui fica bem claro o quanto a gente pode entregar de informação, quanto a gente pode entregar de dado, que justamente hoje o que vale é a informação. Então, comprar um DGPS por DGPS já passou essa fase. A fase agora é informação. Sem informação, tu não vai ter precisão no teu dado, tu não vai ter economia da tua aeronave, tu não vai ter uma autonomia da tua aeronave e tu vai estar sempre perdendo percentuais. E aí que a gente fala, quando a gente avalia a qualidade, a gente está preocupado aqui, de fato, no primeiro momento, com a eficiência da lavoura. Mas na segunda etapa, eu também estou preocupado onde o avião consiga fazer tudo correto para justamente ter uma autonomia de tempo, ter uma autonomia de trabalho e poder fazer mais áreas dentro do mesmo dia. Né? E aí todo mundo ganha com isso. Porque quando a gente bate na tecla que a economia ela é feita de área em área, ela não é feita ao final do ano, quanto eu deixei, vamos dar um exemplo bem simples, eu vou faturar lá 10 milhões de reais
e eu tive uma soma de 10% de erro nas minhas áreas ao longo do ano. Eu perdi R$ 1 milhão. Às vezes esse R$ 1 milhão é o que me fez falta para realmente investir numa máquina nova, investir no equipamento, reformar o escritório, mudar a empresa, melhorar, comprar um avião novo, entendeu? Então a gente vai deixando migalhas ao longo do caminho. Travicar Connect, ele justamente vem e te mostra, olha, onde é que tu está errando, por que tu está errando, como é que tu corrige isso, que é o mais importante, aonde tu tem que corrigir isso. Então, toda essa informação ela vem de maneira pontual e bem objetiva, que te permite realmente atuar e corrigir passo a passo essa informação. Então, essa informação aqui, somada com todas as outras capacidades do Travicar Connect, a gente está falando aqui de um detalhezinho do Travicar Connect. A gente não está falando de todo o Travicar. Isso aqui é um detalhe, e esse detalhe já é extremamente importante. A gente vai falar depois de relatórios do mapa, relatórios exigidos pelos órgãos do governo. Então, tudo isso o Travicar Connect te entrega, para que facilite a tua vida, facilite o teu trabalho, e tu tenha agilidade, tenha tempo de fato de cuidar do que importa. Então, isso é muito importante. É isso que a gente sempre vai bater na tecla, a Travicar sempre vai trabalhar isso contigo, e tu tem que entender uma coisa, a Travicar sempre vai colocar para ti aquilo talvez que tu não está usando, porque ela quer que tu passe a enxergar de fato o quanto tu pode ganhar com aquela inovação. E a Travicar inova todo mês, inova toda semana. Sempre tem evolução. Então hoje, eu já evolui tudo que eu tinha que fazer. Não, mês que vem muda, melhora, aumenta a tua capacidade, aumenta os teus sensores. Então tudo isso é interessante, tudo isso é cada vez mais ter o domínio do que está fazendo, o teu domínio da aviação, o teu domínio da informação. Então um DGPS lá, antes de 2020, o que importava era qual é o teu equipamento que tu usa. A partir de 2020, não é mais qual equipamento tu usa, é qual equipamento pode te informar, qual equipamento te dá a maior quantidade de informação, qual equipamento tem análise, qual equipamento manda uma área online quando finalizado no avião, ou seja, o avião está lá na pista, a área está chegando para o escritório naquela hora, naquele momento, ou seja, de maneira rápida e precisa, criptografado de ponta a ponta. Então, tudo isso é importante. Toda essa informação é realmente o que vale o trabalho, o que vale tu dominar tudo aquilo que tu pode chegar e tomar a decisão correta, rápida, para ficar apto a novas decisões. Então, isso tudo que é importante. Então, aqui a gente trouxe um pouquinho, eu estou atrapalhando o pessoal da TI aqui na sala, então agora eu vou deixar eles trabalharem de volta e a gente vai continuar. E quando eu tiver a oportunidade aqui de trazer, justamente eu aproveitei essa tela que estava aberta aqui, que eles estão sempre trabalhando nos materiais em evolução, e eu vou trazer mais dados para vocês, mais informação, e eu faço questão de justamente mostrar uma área para vocês que não tem sensores. Aí vocês vão entender esse comparativo, que é praticamente brutal, entender o que eu fazia sem sensor, o que eu faço com a máquina me auxiliando. Tá? Como é que é o relatório do mapa gerado pelo Travicar Connect, por nossa plataforma. De maneira bem simples e objetiva, toda área que tu finalizar, terminar de trabalhar com a área, automaticamente todos esses dados entram para a plataforma. Aí a gente vem aqui na aba relatório do mapa, certo? E automaticamente todos esses dados se preenchem aqui no relatório. Tá? Os demais dados tu vai ter preenchido anteriormente lá no planejamento. Se não preencheu no planejamento, pode preencher aqui nesse momento. As demais informações faltantes. Tá? Finalizando todo o relatório, então a gente tem aqui todo o relatório do mapa, todos os dados necessários aqui para o preenchimento, né? Com toda a informação. Finalizando isso, vai para acompanhar as assinaturas, no caso aqui no nosso exemplo, todos os campos já foram assinados, tá? Então a gente pode analisar e verificar o relatório do mapa por completo, que vai ser apresentado e arquivado. Então a gente tem aqui todo o relatório do mapa com todas as assinaturas e os comprovantes digitais de cada assinatura aqui necessária para preenchimento do documento. Então, de maneira fácil e ágil, você utiliza só a plataforma Travicar Connect para ter todas as informações necessárias que são necessárias para preencher os relatórios governamentais. Isso aqui é um dos relatórios que a plataforma gera. Então tem uma série de outros relatórios também que ela vai gerar para vocês, facilitando assim o dia a dia da operação, né? Então não necessitando ter que buscar outros programas para fazer isso. Tudo é feito direto no Travicar Connect, direto com o arquivo que vem online do seu avião para a plataforma. Então, na plataforma, como o arquivo é criptografado de ponta a ponta, o dado, de fato, é aquilo real que foi que aconteceu no avião, onde chega na plataforma e tu faz aqui a preparação do teu relatório, finaliza ele, disponibiliza para as assinaturas e depois tudo é arquivado.
Então, assim, mais uma facilidade que o Travicar Connect traz para vocês, aqui de maneira rápida e objetiva, facilitando o trabalho, agilizando o trabalho de vocês, né? E facilitando, assim, toda essa caminhada diária, que a gente sabe que realmente tem que cumprir uma série de requisitos legais. Então, a gente, que nem eu falei para vocês em outros vídeos, a gente está sempre conectado aqui no Brasil, é um produto feito muito exclusivo para o nosso mercado, essa parte aqui de documentações baseadas realmente naquilo que o Brasil exige. Então vocês estão recebendo tudo de maneira facilitada para ganhar agilidade, ganhar autonomia, ganhar rendimento e realmente lucrar mais na empresa de vocês. Então aqui é mais um exemplo que o Travicar Connect pode facilitar a vida de vocês, né? E de maneira bem rápida e objetiva. Então isso é uma das atividades, conforme eu falei para vocês, tem uma série de outros relatórios, e cada vez mais eu venho mostrando para vocês aqui detalhadamente cada um. Tá? Certo, pessoal? Obrigado, até a próxima.